Fala galera, na mentoria de exatas de hoje, que é sobre física, vamos abordar o tema de lançamentos, beleza? A gente vai falar sobre lançamento vertical, lançamento horizontal e também sobre lançamento oblíquo. Falando primeiro de lançamento vertical, o que seria um lançamento vertical? O lançamento vertical é aquele que se dá no espaço na direção vertical, ou seja, para cima e para baixo. É basicamente isso. Existem três tipos de lançamento vertical. Existe a queda livre, existe o lançamento para cima e o lançamento para baixo. Vamos falar um pouco sobre cada um desses três movimentos, beleza? Primeiro, vamos falar sobre a queda livre. Quais são as características de uma queda livre? Uma queda livre nada mais é do que você abandonar um corpo a uma certa altura, tá? Então vai ser um movimento vertical em que o corpo vai partir de uma certa altura e vai descer, vai até o chão, né? E ele vai partir do repouso. Por que vai partir do repouso? Porque ele vai ser abandonado. Então você vai soltar esse corpo e ele vai cair, beleza? Então a primeira característica é essa. A velocidade inicial de uma queda livre é igual a zero, tá? Então essa informação já foi. Qual é a próxima informação de uma queda livre que eu vou aqui resumir para vocês? Na queda livre, né, quando você for utilizar as fórmulas, as expressões, as equações, você vai utilizar a aceleração maior do que zero, ou seja, a aceleração positiva. Por que isso acontece? Porque se o corpo está descendo, sabendo que a aceleração da gravidade é que rege os movimentos verticais, e a aceleração da gravidade é sempre para baixo, né, que ela tem a ver com a força-peso, que é a força que puxa os corpos para o centro da Terra. Então, como ela é sempre para baixo, e o movimento da queda livre também é para baixo, se a velocidade tem o mesmo sentido da aceleração, então essa aceleração faz essa velocidade aumentar, beleza? Então, em uma queda livre, a gente tem uma velocidade que é para baixo, como a gravidade ela também é para baixo, então ela vai fazer, né, que essa velocidade ela aumente de intensidade. Logo, essa aceleração ela é positiva e o movimento é acelerado. Então, a próxima informação é que a aceleração que você vai utilizar nas fórmulas, né, quando se tratar de queda livre, vai ser uma aceleração positiva, beleza? Um outro tema importante que a gente tem que abordar, que costuma sim ser cobrado no Enem, é a proposta, né, que Aristóteles e que Galileu fez em relação à queda livre, principalmente na de Galileu. Mas eu vou falar aqui um pouco também de Aristóteles, beleza? O que é que Aristóteles ele propôs? Aristóteles ele propôs que quando corpos que tiverem massas diferentes forem lançados em uma certa altura, os corpos mais pesados tendiam a ter essa queda mais rápida, ou seja, a cair antes, beleza? Então, essa era a proposta de Aristóteles. Aristóteles dizia que para massas diferentes, quando abandonados em uma mesma altura, esses corpos teriam tempos de queda diferentes. Diferentes como? Ele dizia que o mais pesado cai primeiro. Então, aquele que tem a maior massa, ele tem o menor tempo, beleza? Aquele que tem a maior massa, ele tem o menor tempo, ou seja, o que é mais pesado, ele cairia primeiro. Só que isso aí foi dito, né, na época de Aristóteles. E Aristóteles estava localizado ali na Grécia Antiga, né? Então ali é na Antiguidade. E só Galileu, né, 2000 anos depois, que vai contestar isso aí que Aristóteles falou e vai mudar essa concepção. Galileu vai olhar assim para Aristóteles e falar: não, eu não concordo com isso que você falou. Quem disse que massas diferentes geram tempos de quedas diferentes? Você está errado nessa situação. O que é que Galileu quis propor em relação a isso? Galileu disse que mesmo que os corpos tivessem massas diferentes, se eles fossem soltos de uma mesma altura, eles chegariam juntos lá no chão, beleza? Essa era a proposta de Galileu. Galileu dizia que para massas diferentes, por mais que fossem diferentes, corpos soltos em uma mesma altura, tá? Em uma mesma localização, teriam tempos de queda igual, ou seja, chegariam juntos até o Sol. Tranquilo? Essa é a proposta de Galileu. Eu vou mostrar aqui, por meio de uma fórmula, como a gente pode verificar isso, mas basicamente é isso que você tem que levar. Galileu, né, que já é na Idade Moderna, cerca de 2000 anos depois, contestou a ideia de Aristóteles, que ninguém contestava, né, Aristóteles, todo mundo achava que ele estava certo, porque o cara era realmente muito bom. Mas Galileu, né, que também é outro cara muito inteligente da história da física, ele mudou essa concepção na Idade Moderna, dizendo que se corpos fossem abandonados em uma mesma altura, por mais que um fosse mais pesado do que o outro, eles chegariam juntos até o Sol. Então, se cair uma questão dessa no Enem, você lembre dessa noção de que os corpos caem juntos, por mais que um seja mais pesado do que o outro, beleza? Tranquilo. Então, a gente falou aqui sobre o tempo de uma queda livre e sobre algumas perspectivas, tanto de Aristóteles como Galileu, em relação a esse tema.
beleza? Outro conceito que às vezes também é cobrado, né, em relação à queda livre seria o conceito da imponderabilidade. O que seria a imponderabilidade? A imponderabilidade nada mais é do que a sensação de não ter peso. Você sente, tem uma sensação fisiológica de que você não tem peso. É como se você não tivesse massa, beleza? E por que isso acontece? Isso acontece sempre que sua aceleração, sempre que a aceleração do corpo, ela for igual à aceleração da gravidade, beleza? Sempre que a aceleração do corpo se igualar, for igual à aceleração da gravidade, ele vai ter, né, a sensação de não ter peso, beleza? Então, se uma questão, né, vier cobrar essa perspectiva da imponderabilidade, por que isso acontece? Isso sempre vai acontecer quando a aceleração de um corpo for igual à aceleração da gravidade. Quando ele estiver sujeito a apenas a uma aceleração e essa aceleração for a da gravidade, ele vai sentir essa sensação de imponderabilidade, beleza? Então é basicamente isso que a gente tinha para falar sobre queda livre. Primeiro, a velocidade inicial é zero, porque ele parte do repouso. Segundo, a aceleração ela é positiva, porque como ele está caindo, a velocidade e a aceleração que também é para baixo tem o mesmo sentido. Logo, a aceleração faz essa velocidade aumentar. É um movimento acelerado. Logo, a aceleração ela é positiva. Depois a gente falou aqui da concepção de Aristóteles e a de Galileu. Lembrando que a de Galileu é a verdadeira e eu vou mostrar isso aqui para vocês por meio das fórmulas, beleza? E o último conceito seria o conceito da imponderabilidade, que também costuma ser um modelo de questão e sempre acontece quando a aceleração do corpo se iguala à aceleração da gravidade, beleza? É basicamente isso que a gente tem para falar aqui de queda livre. Falando agora do lançamento para baixo, o lançamento para baixo é basicamente igual a uma queda livre. As mesmas propriedades que eu falei aqui vão ser aplicadas para o lançamento para baixo. Só que a única diferença, né, da queda livre para o lançamento para baixo é que o lançamento para baixo, como o nome já diz, é um lançamento. Ou seja, o corpo vai partir com uma certa velocidade, ele vai ser lançado para baixo. Então a velocidade inicial do corpo ela vai ser diferente de zero, beleza? E assim como a queda livre, a aceleração ela vai ser positiva, já que o corpo está descendo, velocidade para baixo. Como a aceleração também é para baixo, então a aceleração vai aumentar a velocidade. Tranquilo? Agora, quem mais vai se diferenciar da queda livre e do lançamento para baixo é o lançamento para cima, beleza? Por que isso acontece? Primeiro, a queda livre e o lançamento para baixo são movimentos que acontecem descendo, ou seja, de uma certa altura até um nível mais baixo. Já o lançamento para cima é o contrário, a gente parte de um nível mais baixo e vai até um nível mais alto, beleza? Primeira característica do lançamento para cima é que a velocidade inicial ela é diferente de zero. Para o corpo subir, ele tem que partir com uma certa velocidade, não tem como ele subir do repouso, né? Então, a primeira característica seria que a velocidade inicial ela é diferente de zero, tá? Outra característica que é importante que você adote nas questões. A aceleração em um lançamento para cima, ela vai ser sempre negativa. Por que isso acontece? Como é um lançamento para cima, a velocidade do corpo está para onde? Para cima, ele está subindo, beleza? Mas a gravidade, a aceleração da gravidade ela é sempre para baixo. Se essa gravidade ela é sempre para baixo, então a gravidade vai frear esse corpo, porque tem sentidos opostos, então a aceleração ela vai frear, vai diminuir a velocidade, beleza? Então é um movimento retardado na parte da subida, tá? Logo, a aceleração ela é negativa. Uma coisa que você tem que ter cuidado é de não achar que por ter um momento de subida e um momento de descida, a aceleração vai ser positiva na subida e vai ser negativa na subida e positiva na descida. Isso não acontece, tá? A gente não vai mudar essa aceleração. A aceleração ela é negativa para todo o movimento, por mais que o momento da queda não seja tão simples de pensar isso. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Lembrem sempre que no lançamento para cima, você vai utilizar a aceleração negativa. É só pensar no primeiro momento do movimento, que é o momento de subida. E no momento de subida, a aceleração vai frear, né, o corpo, o objeto. Então a aceleração vai ser negativa, porque é um movimento retardado, beleza? Uma outra característica do lançamento para cima que diferencia esse movimento dos que a gente já comentou é que esse movimento, como ele vai para cima, ele não pode ir para cima e parar lá em cima, porque não tem como um corpo subir e parar, porque a gravidade puxa ele de volta para o chão. Então o corpo ele vai subir, vai parar e vai começar a descer de novo. Ele sobe e depois desce. Por isso que a gente fala que ele tem um movimento de subida e um movimento de descida. Então isso aí também é diferente em relação aos outros movimentos, beleza? Uma coisa interessante de comentar, né, em questões quando tiver um lançamento para cima, é que nessas questões, quando esse corpo partir de um ponto e voltar ao mesmo ponto, como assim? Quando esse corpo, vamos dizer que isso aqui é o chão, tá? Um corpo vai partir desse ponto, vai subir, vai descer e vai voltar ao mesmo nível, tá? Quando a gente sai de um nível e volta para o mesmo nível, o que é que vai acontecer no lançamento para cima?
o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Então, o tempo que ele leva para subir essa certa altura é igual ao tempo que ele precisa para descer, tá? Então, a primeira propriedade é essa. E a segunda propriedade é que se ele parte do mesmo nível, se ele parte de um nível e volta para o mesmo nível, a velocidade de partida é igual à velocidade de chegada. Então, por exemplo, se ele, nessa situação aqui que eu desenhei, se ele sai, vamos dizer, com 5 metros por segundo, ele voltaria ao solo com também 5 metros por segundo. Tranquilo? Isso aí é mais uma propriedade. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que lá em cima, ou seja, lá no ponto máximo, lá na altura máxima, a velocidade da altura máxima é igual a zero. O que é que significa? Que o corpo sobe, quando chega lá em cima, lá na altura máxima, ele para e começa a descer. Como ele está parando lá em cima, sua velocidade na altura máxima, ela se iguala a zero. Beleza? Isso aí é mais uma propriedade aqui do lançamento para cima, tá? Então são essas basicamente as características da queda livre, do lançamento para baixo e do lançamento para cima. Beleza? A gente vai só falar agora de umas equações que a gente pode utilizar para poder resolver as questões de lançamentos verticais. É o seguinte, como o lançamento vertical é um movimento, né, vertical, ou seja, de cima para baixo, que está sujeito à aceleração da gravidade, como ele está sujeito a uma aceleração, não pode ser um movimento uniforme. Por quê? Porque o movimento uniforme é aquele movimento que não tem aceleração, aquele movimento que a velocidade ela é constante. Mas como o movimento vertical está sujeito à aceleração da gravidade, então não pode ser um movimento uniforme. Por que vai ser um movimento uniformemente variado? Vai ser um movimento uniformemente variado porque é um movimento que tem aceleração, ou seja, a velocidade ela não é constante, e essa aceleração ela é constante, tá? A aceleração da gravidade, quando a gente considera ali, quando a gente não considera uma variação muito brusca de altitude, ela é constante. Então, nas questões, a gente considera a aceleração constante, beleza? Por causa disso, essas equações aqui vão ser aquelas do MV, beleza? Que a gente já discutiu na mentoria anterior. Então, é basicamente o MV. Lançamento vertical é um movimento uniformemente variado, porque está sujeito a uma aceleração que ela é constante. Então, tudo que a gente já falou de movimento uniformemente variado vai ser aplicado aos lançamentos verticais, beleza? Quais são aqui as equações que a gente pode utilizar em questões de movimento uniformemente variado? A primeira equação, velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É a velocidade em função do tempo. Lembrando que essa equação aqui ela é fácil de ser memorizada porque ela é só um destrinchamento da aceleração média. Lembrando que a aceleração média é a variação da velocidade dividido pelo tempo transcorrido. Se a gente isola a variação da velocidade, ficaria variação da velocidade é igual a aceleração média vezes o tempo. E a variação da velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo. Se eu jogo essa velocidade inicial somando, ficaria velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, a gente chegou na fórmula. Então, se você quiser pensar só na aceleração média, também dá certo, você também vai chegar nessa expressão aí, beleza? Essa aqui seria a primeira fórmula, tranquilo? Então, essa aqui é a primeira fórmula. Só ajeitar aqui um pouco torto. V é igual a V0 mais A vezes T. Essa aqui é a fórmula que a gente vai utilizar. Próxima fórmula seria a equação horária, né, da posição em função do tempo. Seria S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. É o famoso sorvetão, beleza? Então, isso aí seria a outra fórmula que a gente pode utilizar. Terceira fórmula seria qual? Seria a Torricelli. Como é que é o Torricelli? Torricelli seria velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço, vezes a distância percorrida, beleza? E a fórmula extra que eu mostrei na mentoria passada seria aquela que você pode usar a seguinte expressão. Velocidade média ela é igual
Velocidade média é igual a ΔS pelo ΔT. Beleza? Isso aqui você não usa só no movimento uniforme, tá? Você pode usar em qualquer tipo de movimento. Velocidade média sempre vai ser o deslocamento, a distância percorrida dividido pelo tempo, beleza? Só que velocidade média, quando se trata de movimento uniformemente variado, pode ser a média aritmética das velocidades, beleza? Então a gente vai só substituir aqui. Velocidade média pode ser a média aritmética das velocidades. Ou seja, se você pega duas velocidades diferentes, para você fazer a média dessas, para você achar a velocidade média, é só fazer a média dessas velocidades. Beleza? Você vai chegar nessa expressão aqui. Beleza? Perceba que essa expressão aqui ela não precisa do tempo. Então você relaciona a velocidade final, velocidade inicial, distância. Na realidade ela não precisa da aceleração, perdão. Você associa velocidade, distância e tempo. E nesse caso aqui não precisaria da aceleração. Então, isso aqui seria outra fórmula que você pode utilizar. Essas aqui são as fórmulas, tá? São as mesmas que a gente já trabalhou no movimento uniformemente variado. O que muita gente se aperreia é que essas fórmulas vão mudando as letras e você vai achando que são várias diferentes, mas não são. Por exemplo, tem um livro, né, que chama essa aceleração aqui de G, porque a aceleração no movimento vertical é a gravidade. Aí você já acha que é uma fórmula diferente, mas não é. Aí a outra questão pode ser o seguinte: esse S menos S0 aqui, ó, se a gente passar esse S0 subtraindo, ficaria S menos S0, beleza? E S menos S0 é a variação do espaço. Seria o ΔS. Só que o livro, na realidade, vai abordar como ΔH, né? Que é a mesma coisa, seria o deslocamento, seria a distância percorrida, só que como é na vertical, é chamado de altura. Então, chamaria isso aqui de ΔH. Só que isso aí não muda nada, é a mesma forma. Então, não se preocupem, né, quando essas letras acabarem variando, porque isso nada mais é do que mudar as letras das mesmas formas, beleza? Então não se preocupe em relação a isso, que as formas são as mesmas que a gente já viu ali no movimento uniformemente variado na mentoria passada, beleza? Agora vamos discutir aqui um pouco sobre as questões do movimento uniformemente variado, né, no lançamento vertical. Como é que a gente vai fazer para resolver essas questões? Primeira questão é uma questão do Enem, tá? A questão diz o seguinte: um professor lança uma esfera verticalmente para cima, então um lançamento vertical para cima, a qual retorna depois de alguns segundos ao ponto de lançamento. Ela sobe, depois cai. Em seguida, lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Então a gente tem aqui a velocidade e a aceleração. Essa velocidade ela pode ser igual a zero ou diferente de zero, ela pode ser para cima ou para baixo. A aceleração pode ser igual a zero ou diferente de zero, para cima ou para baixo, beleza? A questão diz o seguinte: ele solicita aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante em que a esfera atinge a altura máxima. Então a gente vai olhar aqui para o instante onde ele vai atingir a altura máxima. E a gente vai ter que olhar para a velocidade e para a aceleração no ponto máximo do movimento, beleza? Escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração. A escolha que corresponde à combinação correta é qual? Então a questão quer saber, no ponto mais alto, a velocidade ela é igual ou diferente de zero, para cima ou para baixo, e a aceleração ela é igual ou diferente de zero, para cima ou para baixo. É o seguinte, como a gente já discutiu, no lançamento para cima, vamos imaginar que tem uma bolinha, certo? Essa bolinha ela vai subir. Lá no ponto mais alto, essa velocidade ela se iguala a zero. Por que se iguala a zero? Porque ela vai parar, a bolinha vai parar e vai começar a descer. Então, velocidade no ponto mais alto é igual a zero. Então, a primeira informação é que no ponto mais alto do movimento, a velocidade ela é igual a zero. Beleza? Já a aceleração ela é constante. No ponto mais baixo, no ponto mais baixo, no ponto intermediário, a aceleração é a mesma, é a aceleração da gravidade. Como eu já falei, ela sempre vai ser para baixo, beleza? Então, a gravidade seria para baixo. Ela é diferente de zero, seria aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e para baixo, porque é justamente associada à força-peso que puxa o corpo de novo para o chão. Então, vamos para as alternativas. Letra A, velocidade igual a zero, e a aceleração diferente de zero para cima, não. Por quê? Porque a aceleração é para baixo. Letra B, velocidade diferente de zero, não, a velocidade é igual a zero, um ponto mais alto, porque o corpo para descer. Letra C, velocidade igual a zero, perfeito. E a aceleração diferente de zero para baixo, exatamente. A aceleração ela é para baixo, porque está associada à força-peso que puxa o corpo de novo para o solo, tranquilo? Letra D, velocidade diferente de zero, não, né? A velocidade ela é igual a zero. E letra E, velocidade diferente de zero também está errado, porque a velocidade ela é igual a zero no ponto máximo do movimento. Então, gabarito, letra C, beleza? Então, questãozinha aqui do Enem
Perceba como eles tocam assim em aspectos básicos aqui e teóricos do lançamento vertical. Próxima questão. Uma bala de canhão de forma esférica foi lançada verticalmente para baixo, então agora é o lançamento para baixo, da sacada de um dos anéis da Torre de Pisa e adquiriu um movimento de queda livre, sendo de 10 metros por segundo a velocidade escalar inicial e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a altura do anel em relação ao solo, sabendo que o movimento durou apenas 2 segundos. Tá, então é o seguinte, ele foi lançado, ele não foi abandonado, ele foi lançado com 10 metros por segundo. Esse movimento durou 2 segundos. E a pergunta é, qual é a altura do anel em relação ao solo? Então, qual foi essa distância na vertical, essa altura percorrida? É o seguinte, a gente não precisa utilizar a fórmula aqui. Por quê? Se você entende o conceito da aceleração, você vai desenrolar facilmente. O seguinte, o que seria a aceleração? A aceleração, ela é a variação da velocidade no tempo. Tranquilo. Então, se eu digo que uma aceleração ela é de 10 metros por segundo ao quadrado, significa o quê? Qual é o significado disso? O significado é que a cada 1 segundo, esse corpo varia a velocidade em 10 metros por segundo, seja aumentando ou diminuindo. Beleza? Então, a gente vai ter uma variação de 10 metros por segundo a cada 1 segundo. Na questão, o que acontece? Na questão, a aceleração é justamente 10 metros por segundo, assim como no exemplo que eu dei. Ou seja, a cada segundo, essa velocidade é variada em 10. É o seguinte, se o movimento durou 2 segundos, qual foi a variação da velocidade? Vamos fazer uma regra de 3. Se a cada 1 segundo eu vario 10 metros por segundo na minha velocidade, como o movimento foi de 2 segundos, eu vou variar quanto? O dobro, beleza? Vai ficar x é igual a 2 vezes 10, que é 20. Então, 20 metros por segundo foi minha variação da velocidade. Não é minha velocidade final, é a variação da velocidade. Mas espera aí, se eu partir com 10 metros por segundo e a minha variação ela foi de 20, lembrando que essa variação aqui vai ser positiva, tá? Por que positiva? Porque eu estou caindo, se eu estou caindo a aceleração ela vai aumentar a velocidade. Então, se eu tinha 10 e aumentei 20, eu fui para 30 metros por segundo. Então, minha velocidade inicial é 10, minha velocidade final é 30. Como eu falei para vocês, de movimento uniformemente variado, a média das velocidades é a velocidade média, beleza? Então, a gente pode dizer que a velocidade média seria 10 mais 30 dividido por 2. 10 mais 30 é 40, dividido por 2 dá 20. Então, a velocidade média desse movimento foi de 20 metros por segundo. E agora, qual é o significado da velocidade? Velocidade é distância pelo tempo, é a distância percorrida para cada unidade de tempo. Se eu tenho uma velocidade de 20 metros por segundo, significa que a cada 1 segundo eu percorro 20 metros. Só que o movimento durou 2 segundos. Se o movimento durou 2 segundos, então a distância que eu percorri, ou seja, a altura do movimento foi o dobro. Foi justamente 2 vezes 20 que dá 40 metros. Então, essa aqui é a resposta da questão. 40 metros é a altura desse movimento. Beleza? Perceba que eu não utilizei aqui fórmula nenhuma. Você poderia ter utilizado e chegaria naturalmente à resposta. Mas só utilizando o conceito de aceleração e de velocidade, né, entendendo o que ela significa, você consegue também desenrolar a questão. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Um lixeiro empurra seu carrinho em movimento retilíneo uniforme. Então, está em um movimento uniforme. Da trajetória paralela à parede de um edifício, aproximando-se da vertical que passa pelas janelas dos apartamentos. Pedrinho, morador do terceiro andar, em vez de descer até a calçada e levar o saquinho de lixo até o carrinho, resolveu testar os seus conhecimentos de física e, da sua janela, acertar a boca do carrinho que se aproximava, largando em queda livre. Beleza? Então, ele está largando. Então, olha esse termo aqui, largando, justamente, que se refere à queda livre porque está sendo abandonado, beleza? Largando em queda livre. O carrinho tem 80 centímetros de altura, beleza? E a janela de Pedrinho fica a 17 metros do chão. Sabemos que a velocidade escalar do carrinho é 1,5 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e também a largura da boca do carrinho. Para que Pedrinho tenha sucesso em seu experimento, a distância D entre o carrinho e a vertical que passa pelas janelas deverá ser aproximadamente de quanto? Então a situação é a seguinte. Tem esse bonequinho aqui que está com o carrinho. Ele vai percorrer para a esquerda. Quando ele percorrer, Pedrinho, ele quer que ele jogue a sacola, ele é preguiçoso. Ele não quer descer e botar lá dentro do carrinho. Ele quer soltar da sua janela e acertar justamente dentro do
carrinho, beleza? Então esse carrinho está se locomovendo para a esquerda, quando estiver ali abaixo da janela, Pedrinho, ele quer que a sua sacola caia dentro do carrinho, tá? E aí a gente tem que saber qual deve ser a distância D, né? Entre a vertical da janela e a posição inicial do carrinho. O que a gente pode fazer? Primeiro passo, a altura do saco em relação ao chão é de quanto? É 17 metros, beleza? Então daqui até aqui são 17 metros. E qual é a altura do carrinho? A altura do carrinho é de 80 centímetros, ou seja, 0,8 metros. Ou seja, a gente pode concluir que essa altura aqui, ó, da sacola até o topo do carrinho é de quanto? É de 16,2 metros. Por quê? É 16,2 mais 0,8 dá 17, que é a altura total do carrinho até o chão. Do carrinho não, da sacola até o chão. Então, 16,2 é a distância que separa a sacola até o carrinho de lixo. O que é que a gente pode pensar agora? É uma queda livre, beleza? A gente tem a altura dessa queda livre. Vamos lá, vamos equacionar a situação aqui. Se eu tenho uma queda livre, né, e eu preciso descobrir esse tempo de queda para poder saber qual é essa distância que o carrinho vai ter que percorrer, a gente pode aplicar o sorvetão. Então, como é que é o sorvetão? O sorvetão é S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2, tá? S menos S0, vou passar esse S0 subtraindo, é igual a V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Quem é S menos S0? É a variação do espaço, é o ΔS. ΔS é igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Mas espera aí, se é uma queda livre, qual é a velocidade inicial? É zero, porque ele está sendo abandonado. E zero vezes qualquer coisa dá zero. Ou seja, ΔS, que eu também posso chamar de ΔH, tanto faz, é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, alguns livros podem dizer que, né, a equação horária da posição pelo tempo é ΔH é igual a AT quadrado sobre 2. Aí você pensa que é outra forma. Não, isso aqui é só um destrinchamento do sorvetão, tá? Então, se não quiser ficar se embolando com fórmula, lembra daquelas 4 que você vai resolver. Tranquilo. Antes de resolver a questão, eu falei para vocês que eu ia relacionar isso aqui com o pensamento de Galileu. Olha que interessante. Em uma queda livre, a altura é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Beleza. Mas espera aí. Se eu estou falando que é um movimento uniformemente variado, qual é a principal característica do movimento uniformemente variado? A aceleração ela é constante. Se eu pego a aceleração, que é uma constante, e divido por 2, que também é uma constante, né? 2 é 2, ele não vai estar variando nessa situação. 2 é 2 e não varia. Se eu pego uma constante e divido por outra constante, isso dá uma terceira constante. Ou seja, a minha altura ela é uma constante vezes o tempo ao quadrado. E o que é que isso significa? Que o tempo de queda se relaciona apenas com a altura. Por isso que corpos com massas diferentes, se caírem da mesma altura, têm o mesmo tempo. Por quê? Porque não vai depender da massa do corpo. Esse tempo de queda não depende da massa, só depende da altura. Lembrando, né, que isso aqui é para quê? Para casos onde tem a mesma aceleração. Até porque eu falei para vocês que a aceleração seria uma constante. E a aceleração a gente só considera constante se a gente está comparando dois corpos que estejam na mesma localização, que estejam com a mesma aceleração da gravidade, tá? Então, a gente não pode dizer que é válido se um corpo estiver na Lua e outro estiver na Terra, porque como a gravidade vai mudar, então essa aceleração não seria uma constante. Aí, esse tempo de queda dependeria tanto da altura como da aceleração, beleza? Mas se estiver no mesmo local e da mesma altura, terá o mesmo tempo de queda, por mais que a massa seja diferente. Foi isso que Galileu defendeu. E é isso que a gente pode provar por meio dessa forma, beleza? Só mais uma observação aqui para vocês, que também pode ser cobrado em prova, é uma situação que faça com que essa proposição de Galileu não seja válida. Qual é a situação onde isso vai se verificar? Na realidade, não vai se verificar, porque não vai dar certo. É quando a gente considerar a resistência do ar, tá? Isso aqui só é válido quando a gente desconsidera a resistência do ar. Se a resistência do ar existir, aí o tempo de queda pode ser diferente, por mais, né, que as massas sejam diferentes, a altura seja a mesma e o que era previsto era que o tempo de queda seria o mesmo, mas pode ser diferente por causa da resistência do ar. Então, se você joga uma geladeira do seu prédio e joga uma folha de papel aberta, essa folha de papel vai cair muito depois, por causa da resistência do ar, tá? Mas se você amassa essa bolinha de papel e anula, né, as resistências, tal, na verdade não precisa nem amassar, se você anula a resistência do ar e você jogar os dois copos, eles vão cair
iguais. Tem até um experimento que é uma bola de boliche, eu acho, e uma pena, quando tem um tubo cilíndrico lá, e você tira o ar, ou seja, deixa aquilo ali a vácuo, você tira o ar, tira a resistência do ar, e essa bola de boliche ela cai no mesmo tempo que a pena, para ver que isso aí é realmente verificado. Mas a gente precisa anular a resistência do ar, beleza? Mas voltando agora para a questão. Qual a altura do movimento? Lembrando que a altura do movimento é a altura entre a sacola e o carrinho. Vai ser essa altura que a gente vai percorrer. Vai ser 16,2 metros. A aceleração da gravidade é 10, dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Perceba que eu estou usando a aceleração positiva, porque é uma queda livre, tá? Está acelerando o corpo. Vai ficar 16,2 é igual a 5 vezes o tempo ao quadrado. Vai ficar 16,2 dividido por 5 é igual a tempo ao quadrado. Isso aqui dá... Você pode dobrar em cima, ficaria 32,4, e dobrar embaixo, seria 10. Igual até ao quadrado. Isso aqui é fácil, porque é só botar uma casa. Vai ser 3,24 é igual ao tempo ao quadrado. Logo, o tempo é a raiz de 3,24, que é 1,8 segundos. Então, o tempo necessário para essa sacola percorrer essa distância da janela até o carrinho é de 1,8 segundos. E a partir dessa informação, a gente vai poder descobrir a distância. Por quê? Quando a gente olha para o carrinho, o que é que a gente tem? Velocidade média do carrinho é ΔS pelo ΔT. Qual é a velocidade média do carrinho? A questão disse que era 1,5. Qual é o ΔS? É o que a gente quer descobrir, é a distância. E qual é o tempo? Para essa situação ocorrer perfeitamente, ou seja, essa sacola cai no carrinho, o tempo desse percurso que o carrinho tem que percorrer vai ter que ser exatamente 1,8 segundos para poder acontecer de a sacola cair dentro do carrinho. Eles têm que ter o mesmo tempo. O tempo de queda tem que ser igual ao tempo dessa distância horizontal percorrida, para poder se encaixar e cair certinho. Então a gente pode fazer aqui meio pelos extremos, ficaria a distância seria 1,5 vezes 1,8, beleza? A distância percorrida seria. Eu posso pegar esse 1,5 e dobrar. Mas se eu dobrei 1, para poder manter a velocidade, eu tenho que dividir o outro por 2. Então seria 3 vezes 0,9. Essa distância aí seria de 2,7 metros. Beleza? Gabarito. Letra B. A resposta da questão. Beleza? Próxima questão. Um projétil de brinquedo é arremessado verticalmente para cima, da beira da sacada de um prédio, com velocidade inicial de 10 metros por segundo. O projétil sobe livremente e, ao cair, atinge a calçada do prédio com velocidade igual a 30 metros por segundo. Determine quanto tempo o projétil permaneceu no ar. Adote a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e despreze as forças dissipativas. É o seguinte, a gente tem aqui um prédio, beleza? A gente tem aqui um prédio. Do topo desse prédio, a gente vai jogar... É um brinquedo. Vamos dizer que seja uma bolinha. Vamos dizer que seja uma bolinha. A gente vai pegar essa bolinha e vai jogar ela pra cima, tá? A gente vai jogar ela pra cima. Isso aqui é do topo de um prédio. Essa bolinha vai percorrer uma certa distância, vai chegar na altura máxima do movimento, vai parar, como já falei, a velocidade no topo é 0, e vai começar a descer. Só que ela vai descer e não vai bater no prédio, ela vai até a calçada. Ela vai até lá embaixo. Aí a questão diz o seguinte, que ele partiu com velocidade de 10, ou seja, a velocidade aqui nesse instante, ela vale 10, e chegou lá na calçada com uma velocidade de 30. Como a gente sabe que aqui no topo a velocidade é 0, por quê? Porque foi justamente onde o corpo teve que parar para mudar de sentido e começar a cair. Logo, essa velocidade aqui no topo ela vale 0 metros por segundo. Beleza, o que é que a gente pode pensar aqui? Como eu já falei, nem sempre precisa de fórmula. Olha o que a gente pode fazer. Mais uma vez, o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade. Se a aceleração ela é de 10 metros por segundo, significa que a cada segundo eu vario 10 metros por segundo minha velocidade. Tá, então eu vou escrever aqui. Em 1 segundo eu vario 10 metros por segundo. Primeiro, vamos olhar para esse momento de subida. Se eu partir de 10 para 0, qual foi a variação? Foi de 10. Mas espera, eu acabei de dizer que para variar 10 eu preciso de 1 segundo. Ou seja, esse momento de subida com certeza foi 1 segundo. Mais uma vez, se eu sair de 10 para 0, eu variei 10. E de acordo com a minha aceleração,
para eu variar 10, eu preciso de 1 segundo. Então, 1 segundo foi o tempo que passou, né, ali do topo do prédio até o topo do movimento, beleza? Só que ainda tem um momento de queda. Vamos olhar o momento de queda. A gente parte com a velocidade 0 e chega com a velocidade 30. Qual foi a variação? Foi de 30. Então, eu preciso de 1 para variar 10. E para variar 30, eu preciso de quanto? De x. É o triplo, né? Então, seria quanto? Seria 10x igual a 30. X seria 3. Então, eu precisaria de 3 segundos. Então, é 1 segundo para subir, mais 3 segundos para descer. Isso aqui totaliza 4 segundos de movimento. Beleza? Então, isso aqui seria a resposta do tempo desse movimento, tá? Então, é isso. São as questões aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. São as questões aqui que a gente fez sobre lançamento vertical. Queda livre, lançamento para baixo e lançamento para cima. Beleza? O próximo tipo de movimento que a gente vai discutir é o lançamento horizontal, tá? Seria o lançamento horizontal. Como é que funciona esse lançamento? Como eu desenho aqui para vocês, vocês podem ver uma certa bolinha. Essa certa bolinha tá, vamos supor que ela está em cima de um balcão, de uma mesa. E essa bolinha ela vai ser lançada dessa mesa e vai até o chão. Perceba que essa bolinha, quando sai ali da quina da mesa, ela sai com uma certa velocidade, tá? E essa velocidade, ela tem a direção exclusivamente horizontal. Vocês percebem que essa velocidade, ela é exclusivamente horizontal. O que vai acontecer? Essa bolinha, ela vai percorrer uma certa distância e vai cair, porque a gravidade vai puxar ela para baixo. Vamos aqui para algumas características desse movimento. Primeira característica, a gravidade, a aceleração, ela é maior do que zero. Por quê? Questões de lançamento horizontal, você vai utilizar a aceleração positiva. Porque isso acontece porque se o corpo está descendo, então a gravidade que é para baixo, né, vai fazer com que a velocidade que também é para baixo, se tem o mesmo sentido, vai fazer com que essa velocidade ela aumente, beleza? Então vai ser um movimento acelerado. Então a minha gravidade ela é positiva. Além disso, como eu falei para vocês, a velocidade inicial do movimento ela é exclusivamente horizontal. Então a gente pode dizer que a velocidade inicial ela é a velocidade horizontal, seria o Vx, beleza? E a partir disso a gente conclui que o meu V0y, ou seja, minha velocidade inicial no eixo y é zero. Tranquilo? Tá. Peraí. Se eu estou dizendo que na horizontal eu tenho uma velocidade, na vertical inicialmente eu não tenho nenhuma, beleza. Mas calma aí. A minha gravidade, como eu falei para vocês, ela é para onde? Para baixo. Qual é a direção da gravidade? Na vertical. Se essa minha velocidade está na horizontal, significa que a gravidade ela não influencia nessa velocidade horizontal. Então, se a velocidade horizontal ela não é influenciada pela gravidade, já que ela é só na vertical, então, na horizontal não vai ter aceleração. Se não tem aceleração, o movimento é uniforme. Então, quer dizer que quando a gente olha só para o eixo horizontal, a gente está se tratando de um movimento uniforme. Foi isso aqui que eu escrevi para vocês. No eixo X, que é o eixo horizontal, a gente tem um movimento uniforme, beleza? Porque a gravidade ela é vertical, ela não influencia na direção horizontal. Por isso que eu chamei esse tópico aqui de independência dos movimentos. A gravidade da vertical não influencia no movimento horizontal, beleza? Tranquilo. Mas falando do eixo Y, peraí, se a gente tem uma gravidade que é para baixo, a gente tem uma aceleração na vertical. Então quer dizer que ao essa bola cair, ela está sujeita à aceleração da gravidade. Logo, o seu eixo Y, seu movimento no eixo Y, ela está sujeita à aceleração. Logo, o eixo Y ela tem aceleração e essa aceleração ela é constante. Então, o eixo Y é caracterizado pelo movimento uniformemente variado. Beleza? Então, olha que bacana. No lançamento horizontal, a gente tem dois tipos de movimento. Na horizontal, eu tenho o movimento uniforme, beleza? E na vertical, eu tenho o movimento uniformemente variado. Eu tenho dois tipos de movimento, né? E a gente pode separar esses movimentos, porque, como eu falei, eles são independentes. Um não influencia no outro. Então, você pode separar. Esse lançamento horizontal, ele é tanto, né, um deslocamento no espaço dado na horizontal, como também uma queda livre. Por que uma queda livre? Porque, como eu falei, a velocidade inicial em y é zero. Se a velocidade inicial em y é zero, a gente pode dizer que é uma queda livre, é como se ele estivesse sendo abandonado. Então, esse movimento, ele é tanto um deslocamento horizontal, como, né, um abandono de um certo objeto, sendo uma queda livre também. É simultaneamente os dois movimentos. A gente pode separar e resolver a questão assim, beleza? Como o alcance, né, que seria esse A aqui que eu desenhei para vocês, é o alcance do movimento, é a distância horizontal que percorre. Tem a ver com a direção horizontal, então esse alcance vai ser determinado por quem? Pelo movimento uniforme, tá? Ele vai estar relacionado com o movimento uniforme. Já a altura, perceba que ela está no eixo vertical, então essa minha altura, ela está relacionada com o movimento uniformemente variado, beleza? Tranquilo. Em relação às formas que você vai utilizar,
É o seguinte, se o meu eixo horizontal ele é um movimento uniforme, você vai utilizar as fórmulas do movimento uniforme. Quais são? A gente tem só uma. Velocidade média é igual a ΔS pelo ΔT. Se você destrincha essa fórmula aqui, você chega em S é igual a S0 mais VT. Tanto faz. Seria o solvente, né? Aquela equação. Beleza, já o eixo Y, que é o movimento uniformemente variado, tem aquelas 4 fórmulas que eu já mostrei para vocês. Vocês também vão utilizar aqui. Pode variar a letra, pode variar da queda livre para cá, ou do lançamento para cima e para baixo, mas enfim, são as mesmas fórmulas, beleza? Tranquilo. Uma coisa que é interessante falar é que é o seguinte, como esse lançamento a gente pode decompor ele em um movimento horizontal e um movimento vertical, a gente pode dizer que o tempo necessário para cair é igual ao tempo necessário para percorrer essa distância horizontal. Então é isso que eu falei aqui para vocês, aqui embaixo. O tempo para percorrer esse certo alcance, ele é igual ao tempo para cair essa certa altura. Então a gente vai utilizar essa informação quando estiver também resolvendo as questões, beleza? Porque a gente vai separar um movimento em horizontal e vertical. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente vai fazer, né, essa separação e como é que a gente vai aplicar isso aqui nas questões. Primeira questão aqui da UFPE. Em uma revendedora de peças de automóveis, um vendedor lança uma pequena caixa sobre o balcão para ser recolhido por seu ajudante. Este, o ajudante, distraído, não vê o pacote, que escorrega para fora do balcão e atinge o chão a 1,5 metros da base do balcão. Isso aí será o alcance, beleza? Como mostra a figura. Se a altura do balcão é de 1,25 metros, a velocidade com que o pacote deixou o balcão vale quanto? Então, quanto é, né, essa velocidade aqui, horizontal, essa velocidade inicial? É o seguinte, a gente vai dividir sempre, dividir o lançamento horizontal em duas partes. Primeiro vamos falar do eixo X e depois vamos falar do eixo Y, beleza? E a gente vai complementando as informações. No eixo X o que a gente tem? Movimento uniforme. Tá, se é um movimento uniforme, o que é que eu posso usar? Velocidade média, velocidade ΔS pelo ΔT. Aí vamos lá, essa velocidade é qualquer velocidade? Não, é a velocidade horizontal, seria o meu Vx. Esse ΔS é qualquer deslocamento? Não, é o deslocamento na horizontal, ou seja, meu alcance, dividido pelo tempo. Tá. Minha velocidade x é o que a questão está pedindo, então, obviamente que eu não sei quanto é. O alcance, a questão deu, que era 1,5 metros. Aqui, o alcance, 1,5 metros. E o tempo? O tempo eu não sei. Então, perceba que está faltando informação para eu chegar nessa velocidade. Então, eu vou ter que buscar esse tempo lá no eixo y. Vamos ver o que a gente faz. A gente está precisando do tempo. Se a gente está precisando do tempo, a gente pode usar o quê? Sorvetão, beleza? Sorvetão, porque é um movimento uniformemente variado. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Mais uma vez, passo esse zero subtraindo. S menos S0 dá ΔS, que eu posso chamar de ΔH, tá? Só para falar que eu estou falando de altura, beleza? Lembrando, por que eu estou falando de altura? Esse meu ΔS é qualquer ΔS? Não, é o ΔS associado ao eixo Y. E o eixo Y é vertical, então é uma altura. Vou chamar de ΔH. É igual a V0T vezes mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que o V0, né, no eixo Y, ele é igual a zero. Por quê? Cuidado, tá? Esse V0 aqui não é qualquer V0, é V0Y. Porque eu estou falando do eixo Y, estou falando do movimento uniformemente variado. O sorvetão é uma forma que leva a aceleração junto, ela tem aceleração. Se tem aceleração, eu não posso estar falando do eixo X, que é o movimento uniforme. Então, obviamente que essa velocidade inicial, ela não pode ser a velocidade inicial em X, tem que ser a velocidade inicial em Y. E qual é a velocidade inicial em Y? Ela é zero. Como eu falei, no início do movimento a gente só tem velocidade horizontal. Depois que a gente vai ganhando velocidade vertical, porque a gravidade vai aumentando essa velocidade, beleza? Mas no início a gente não tem nada em y, ou seja, 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, ΔH seria simplesmente a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. O ΔH é quanto? É 1,25. A aceleração ela é 10 e positiva, tá? Porque a gente está caindo, então é um movimento acelerado. 10 dividido por 2 dá 5. 5t ao quadrado. Vai ficar 1,25 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. 1,25 dividido por 5 é o seguinte, divisão por 5, você dobra e volta uma casa. Por que dobra e volta uma casa? Porque você vai dobrar em cima. Se você dobrou em cima para manter a fração, tem que dobrar embaixo. Então vai ficar 2,5 dividido por 10. E dividir por 10 vai voltar uma casa, então vai ficar 0,25. É igual a t ao quadrado. Então t é a raiz de 0,25, que é 0,5 segundos. Beleza? Como eu falei,
O tempo para cair é o mesmo tempo para percorrer a distância horizontal. Ou seja, eu posso pegar esse tempo aqui, ó, e aplicar aqui. Vai ficar 1,5 dividido por 0,5 segundos. Então, minha velocidade x é 3 metros por segundo. Gabarito. Letra C, beleza? É assim que se resolve questão de lançamento horizontal. Separando os movimentos, beleza? Mais uma, essa aqui ela é um pouco mais complicada, tá? Questão do Enem, Enem 2022. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança, a partir da saída de água. Então ele quer saber qual é a altura máxima, a gente botar a mangueira para cima, até que altura ela vai chegar. Tá, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento. Eles posicionarem a saída da água da mangueira na direção horizontal. Então primeiro a gente vai botar na direção horizontal, a 1 metro de altura em relação ao chão. E então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3, ou seja, o alcance foi de 3. E a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considera a aceleração da gravidade igual a 10. O resultado que obtiveram foi de quanto? Olha só que interessante. Os meninos queriam saber qual seria o alcance vertical, né, desse movimento quando a gente bota a mangueira na vertical. Ele pegou a mangueira, botou assim na vertical, quer saber até que ponto a água vai chegar. Só que para poder chegar nessa informação, primeiro eles fizeram um outro experimento. Qual foi o primeiro experimento que eles fizeram? Eles colocaram a mangueira na horizontal. Então, primeiro eles colocaram a mangueira na horizontal. Essa mangueira ela vai soltar água na horizontal. Só que essa mangueira ela está a uma certa altura do chão, beleza? Então ele está aqui a uma certa altura do chão. E essa altura é de 1 metro, de acordo com a questão. 1 metro. Essa água ela vai fazer aqui o movimento natural de um lançamento vertical, beleza? Seria esse movimento aqui. Tá. E o alcance seria essa distância aqui do ponto de saída até o ponto de chegada ali no solo, no chão. E essa distância de 3 metros, segundo a questão. E essa velocidade horizontal aqui, ó, a gente não sabe. Qual é a sacada da questão? Eu vou usar essa primeira situação para descobrir essa velocidade inicial. Por quê? Porque eu posso aplicar essa mesma velocidade para quando a mangueira estiver para cima. Porque não importa se a mangueira está na horizontal ou na vertical, a velocidade com que a água vai sair é a mesma. Então, se a gente calcula qual é a velocidade que ela sai na horizontal, a gente descobre qual é a velocidade que ela vai sair quando estiver na vertical. E com essa informação a gente chega na altura máxima, beleza? Então, primeiro vamos fazer esse experimento aqui. E o nosso objetivo é achar a velocidade horizontal. Vamos separar os movimentos. Olhar primeiro para o eixo X, depois vamos olhar para o eixo Y. O que a gente tem no eixo X? A velocidade X eu não tenho, eu quero achar. É o alcance é de 3 metros dividido pelo tempo que eu não tenho. Ou seja, eu vou ter que partir para o eixo Y para trazer essa informação. Aqui, ó, como eu estou querendo saber o tempo, eu vou utilizar sorvetão, beleza? Então vai ficar ΔS é igual a V0 vezes T mais A T quadrado sobre 2. Lembrando que esse ΔS aqui é S igual a S0. O S0 eu passei subtraindo, ficou ΔS. Só que esse ΔS não é qualquer distância, é a distância vertical, seria a minha altura, e a altura é de 1 metro. Velocidade inicial, 0. Por quê? Porque um lançamento horizontal, inicialmente em Y a gente não tem nada. Seria igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Lembrando que a aceleração ela é de 10, beleza? Seria 10 dividido por 2, daria 5 T ao quadrado. Como eu falei para vocês, vocês vão utilizar essa aceleração positiva, tá? Positiva porque está caindo. Então está acelerando o corpo. Vou passar 5 dividindo, vai ficar 1/5 é igual a T ao quadrado. 1/5 é 0,2, beleza? 1/5 é 0,2. Então, T ao quadrado é igual a 0,2. Logo, T seria a raiz de 0,2. Então, esse aqui é o tempo. Eu posso aplicar esse tempo aqui, ó. Aplico no eixo X. Vx é igual a 3 dividido por raiz de 0,2. Só aumentar aqui. Raiz de 0,2. Aí o que a gente pode fazer? Na realidade, o que a gente tem que fazer? A gente não pode pegar uma fração e deixar uma raiz no denominador. A gente vai ter que racionalizar. O que é que a gente pode fazer para racionalizar? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por raiz de 0,2. Porque se a gente multiplica por um número e divide por esse número, a gente não está fazendo nada. A gente está multiplicando por 1.
beleza? Então a gente não vai alterar o resultado. Eu vou fazer isso aqui só para assumir com a raiz de baixo. 3 vezes 0,2 é 3 raiz de 0,2. Raiz de 0,2 vezes a raiz de 0,2 dá raiz de 0,2 ao quadrado. Beleza? Vai ficar o seguinte. Raiz de 0,2 ao quadrado. Esse 2 corta com a raiz quadrada. Fica aqui apenas 0,2. Então, o produto dessas raízes dá 0,2. Esse valor aqui vai dar quanto? 3 dividido por 0,2 é a mesma coisa do que 30 dividido por 2. Eu andei uma casa em cima e embaixo. Isso aqui dá 15. Isso aqui seria 15 raiz de 0,2. Então, essa aqui é a velocidade horizontal. Só que a sacada é a seguinte, se ele sai com 15 raiz de 2 aqui, 15 raiz de 2 não, 15 raiz de 0,2, então quando estiver na vertical, também vai sair com isso. E aí a gente vai para o segundo experimento. Porque o segundo experimento, a gente vai partir do solo, uma velocidade horizontal para cima, e essa velocidade ela vale 15 raiz de 0,2 também. A gente vai percorrer uma certa altura e vai chegar lá na altura máxima, onde a velocidade vale quanto? 0, que o corpo para e começa a descer. E aqui a gente pode aplicar o quê? Eu não tenho tempo, tá? Vamos só retomar aqui. Eu tenho V é igual a V0 mais A vezes T. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. E V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔE. Quando você estiver na dúvida de qual equação utilizar, veja o que você tem e aquilo que está faltando. Aqui eu tenho velocidade inicial, certo? Tenho velocidade inicial. Tenho velocidade final. Eu quero saber qual foi essa altura. Eu tenho aceleração, só que eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não posso usar essa. Não posso usar essa. Ou seja, eu tenho que partir para a Torricelli. Beleza? Então, quando a gente vai utilizar aqui Torricelli, a gente vai achar o seguinte, ó. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, que seria um ΔH, tá? Perceba, Torricelli tem A. Se tem aceleração, é o quê? Movimento uniformemente variado. Logo, eu estou falando do eixo Y. No eixo Y não tem o ΔS, eu tenho o ΔH. Mas aí só a letra que muda é a mesma forma. Então, vai ficar a velocidade final é 0, porque lá em cima ele para. A velocidade inicial é 15 raiz de 0,2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais 2 vezes. Agora, cuidado, se é um lançamento para cima, a minha aceleração é negativa, porque eu estou freando esse corpo, ele está sendo freado, está sendo um movimento retardado. Então, a aceleração ela é menos 10, beleza? Vezes a altura que eu quero descobrir. 0 ao quadrado dá 0. Quando eu tenho A vezes B ao quadrado, isso aqui é A ao quadrado vezes B ao quadrado, beleza? Ou seja, 15 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado é a mesma coisa do que 15 ao quadrado vezes 0 raiz de 2 ao quadrado. Menos 20 ΔH. Vai ficar 0 é igual a 225 vezes. Esse 2 corta com a raiz, fica 0,2 menos 20H. 0,2 vezes 225, você vai dobrar, dá 450 e volta uma casa. Então, ficarei 45. Menos 20H. Menos 20H, eu jogo somando, fica 20H igual a 45. Logo, H é igual a 45 dividido por 20. Que isso aqui é 2,25 metros. Então, essa aqui é a altura máxima do movimento. Gabarito. Letra B. Essa aqui é um pouco mais complexo, porque você precisa identificar essa situação. De a gente colocar primeiro na horizontal, achar essa velocidade, depois colocar na vertical, para poder achar essa altura máxima. Mas aqui a gente trabalhou tanto lançamento horizontal como lançamento vertical. Beleza? O Enem gosta de mesclar, né? Saber se você sabe tanto o lançamento horizontal como o lançamento vertical. Vamos lá, mais algumas questões aqui de lançamento horizontal. Um helicóptero sobrevoa horizontalmente o solo com velocidade constante, no ponto A. Abandona um objeto de dimensões desprezíveis que, a partir desse instante, cai sob a ação exclusiva da força peso e toca o solo plano horizontal no ponto B.
Na figura, o helicóptero e o objeto são representados em 4 instantes diferentes. Considerando as informações fornecidas, é correto afirmar que a altura h de sobrevoo desse helicóptero é igual a quanto? Olha só, essa questão aqui, você precisa saber de uma coisa muito importante. Na mentoria passada sobre movimento uniformemente variado, eu falei o seguinte, movimento uniformemente variado é diferente do movimento uniforme. Por quê? Porque em movimento uniforme a gente tem distâncias iguais em tempos iguais. Então, se passou um certo tempo t, a gente andou x metros. Se passou mais um tempo t, a gente andou mais x metros. Quando a gente fala do movimento uniformemente variado, a velocidade não é constante. Só que como tem aceleração constante, não é uma coisa aleatória. No movimento uniformemente variado, a gente tem o seguinte, se passou um certo tempo t, eu andei uma distância x. Se passou o mesmo intervalo de tempo t, eu andei quanto? 3x. Se andou mais um intervalo de tempo t, eu andei 5x. Ou seja, a gente tem uma progressão aritmética. É x, 3x, 5x, 7x, sempre adicionando 2x, beleza? Então a gente tem essa relação aí, que vai ser aplicada aqui a esse lançamento horizontal. Por quê? Porque é um movimento uniformemente variado no eixo vertical, beleza? É o seguinte, se esse helicóptero está em movimento uniforme, porque ele está com velocidade constante, o que a gente pode tirar disso? Se a gente tem daqui até aqui uma distância d percorrida, daqui até aqui uma distância d percorrida, ou seja, se ele andou distâncias iguais, significa que esses intervalos de tempo também são iguais. Então daqui para cá passou um certo intervalo de tempo t, e daqui para cá passou um certo intervalo de tempo t também. Olha que bacana. Beleza, eixo x, movimento uniforme. Tá. Só quando a gente olha para o eixo y, a gente tem aqui uma distânciazinha em relação à segunda bola, mais uma distânciazinha em relação à terceira bola. E aqui, mais uma distância em relação à última bola. Perceba que se daqui até aqui passou um intervalo de tempo t, como eu já falei que o tempo para passar, que o tempo para percorrer na horizontal é o mesmo tempo para cair daqui para cá passou um certo intervalo de tempo t também, beleza? E para cair daqui para cá também se passaram intervalo de tempo t. Porque eu falei que desse ponto para esse ponto é um intervalo de t, é um intervalo de tempo t também, tá? E aqui também. Ou seja, a gente está se tratando na vertical de intervalos de tempos iguais. Se são intervalos de tempos iguais, vamos seguir aquela proporção. Então, aqui eu ando x, aqui é x, aqui eu ando x, aqui eu ando 3x e aqui eu ando 5x. Só que essa altura aqui, a questão já deu, que é quanto? 20. Então significa que x é 20. X é igual a 20. Como a questão pede, né, a altura h de sobrevoar, a altura total vai ser quanto? X mais 3x mais 5x. Isso aqui dá 5 mais 3 dá 8, mais 1 dá 9. Dá 9x. Só que o x vale quanto? 20. 9 vezes 20 dá 180. Logo, minha altura completa é quanto? 180 metros. Então, essa informação é muito importante, tá? A gente não tem distâncias iguais e tempos iguais, mas a gente tem uma progressão aritmética das distâncias quando se trata de tempos iguais. Beleza? Então, essa informação aí também pode ser importante para você resolver alguma questão, como foi agora. Se a gente não tem essa informação aqui em mente, ficaria muito mais complicado para resolver. A última questão do lançamento horizontal que eu quero mostrar para vocês é um padrão, né, de questões, é um modelo de questão que é a perspectiva de um lançamento horizontal. Vamos ler a questão que eu vou explicar para vocês. Um avião com a finalidade de abastecer uma região que se encontra isolada voa em linha reta horizontalmente, com velocidade constante, ou seja, na horizontal a gente tem velocidade constante, logo na horizontal a gente tem um movimento uniforme em relação ao solo, quando abandona uma caixa com alimentos, conforme a figura. Perceba que se essa caixa ela estava junto ao avião, essa caixa também tinha uma certa velocidade x, beleza? E como ela foi abandonada, ela não tinha nenhuma velocidade em y. Então isso aqui é um lançamento horizontal. Perceba como isso aqui é justamente o jeitão do lançamento horizontal, beleza? Então a caixa vai estar sujeita a um lançamento horizontal. Desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos terá a forma de uma o quê? A forma que essa caixa descreverá na sua trajetória, ela é relativa. Por quê? A gente tem uma trajetória
que uma trajetória relativa? Porque depende de quem está observando. Pra gente que está de fora, eu e você que está olhando para essa imagem, quando a gente olha de fora, o que é que a gente vê? A gente vê aqui uma parábola, beleza? A gente está vendo naturalmente uma parábola, que é o jeitão do lançamento horizontal. Só que para quem está dentro do avião, é o seguinte, perceba que como a caixinha tem uma certa velocidade na horizontal, um Vx, e esse rapaz está dentro do avião também tem esse Vx, ele está em repouso em relação à caixinha. Quando a gente olha só para a horizontal, no caso, ele está em repouso, porque eles sempre percorrem distâncias iguais para a direita, beleza? Então perceba que esse carinha que está aqui, ele olha para a caixinha e vê a caixinha embaixo dele. Quando esse rapaz está aqui, ó, ele olha para a caixinha, ele vê a caixinha embaixo dele. Quando ele está aqui, ele olha para a caixinha, ele vê a caixinha embaixo dele. Ele só vê em profundidades maiores, né? Mas ele sempre vê a caixinha embaixo dele. Então, se a gente olha aqui, esse bonequinho que está dentro do avião, ele sempre vai ver a caixinha embaixo dele. Porque a caixinha e ele se locomovem com a mesma velocidade horizontal. Beleza? Então, vamos para a resposta da questão. Desprezando a resistência do ar, a trajetória descrita pela caixa de alimentos terá a forma de uma parábola do ponto de vista de um observador que estiver no avião? Não. É do nosso ponto de vista, quem está fora do avião que vê uma parábola. Linha reta vertical do ponto de vista de um observador que estiver no avião. Perfeito. Ele vê uma linha reta vertical. A caixa sempre está abaixo dele. Letra C, linha reta vertical do ponto de vista de um observador que estiver na Terra. Não. Para quem está na Terra, a gente vê o quê? Para quem está na Terra, a gente vê uma parábola. Letra D, linha reta horizontal. Horizontal nada a ver, né? Uma linha reta vertical ou parábola. Só são essas que estão em pauta aqui. E letra E, mesma figura para qualquer observador, pois a trajetória não independe do referencial. Totalmente errado, porque é totalmente relativa à trajetória de um corpo. Beleza? Depende de quem está observando. Então, era essa a discussão sobre o lançamento horizontal que eu tinha para falar para vocês, beleza? Vamos agora falar sobre lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é considerado o mais difícil de todos, tá? Por que é considerado o mais difícil de todos? Porque também tem muito a ver com matemática, você vai precisar fazer algumas manipulações. É o seguinte, o lançamento oblíquo, a velocidade inicial, ela não é nem vertical, como nos lançamentos verticais, nem horizontal, como nos lançamentos horizontais. É uma velocidade que ela tem um certo ângulo com a horizontal, por isso que é chamado de lançamento oblíquo, beleza? Então é isso, tem um certo ângulo de lançamento. O que isso significa? Significa dizer que no momento inicial do movimento, a velocidade inicial ela é composta tanto por uma componente vertical como por uma componente horizontal. Essa velocidade inicial é a resultante da soma dessas duas componentes. É isso que eu escrevi aqui para vocês. Velocidade inicial, esse vetor, ele é a soma vetorial da velocidade inicial em y com a velocidade inicial em x. Beleza? Primeira informação é essa. A segunda informação. Como a gravidade, mais uma vez, é só na vertical, ela não influencia na horizontal. Logo, a distância, o movimento que eu faço na minha horizontal, ela não é influenciada pela aceleração. Então, essa minha velocidade em x, ela não é alterada, beleza? Então, essa minha velocidade em x, ela é constante. Logo, no eixo x, a gente tem um movimento uniforme, beleza? E no eixo y, como está sob a influência da gravidade, é um movimento uniformemente variado, tá? Mais uma vez, a gente vai ter aquela questão da independência dos movimentos, tá? Então, esse alcance A aqui, ó, ele está relacionado com o movimento uniforme, porque alcance horizontal tem a ver com o movimento horizontal, e o movimento horizontal é movimento uniforme, enquanto que a altura, né, para cima, vertical, tem a ver com o movimento uniformemente variado, tá? Uma coisa muito interessante é o seguinte, toda vez que o movimento for dessa maneira, você partir de um ponto, subir e voltar ao mesmo nível, tá? Você tem que voltar ao mesmo nível. Isso aqui não é válido, por exemplo. Se você fizer isso aqui, já é diferente. Você tem que sair do nível e voltar para o mesmo nível. A gente vai ter o quê? O tempo de subida do chão até a altura máxima é igual ao tempo de descida da altura máxima até o chão. Primeira informação. Segunda informação. A velocidade inicial é igual à velocidade final. Ou seja, se esse rapaz sai aqui com 5 metros por segundo, vamos imaginar que tem uma bola que vai fazer esse percurso. Se ela sai com 5 metros por segundo, ela vai chegar no chão com 5 metros por segundo, tá? Velocidade de saída é igual à velocidade de chegada. Isso tem a ver com conservação de energia, que a gente vai tratar um pouco mais para frente, beleza? Mas isso aqui é sempre quando a gente sai de um nível e volta para o mesmo nível. E quando a gente tiver, né, que sair de um nível e ir para um nível diferente, por exemplo, se a gente sai daqui e vai até aqui, o que a gente pode extrair disso aqui é o seguinte, com certeza, essa velocidade aqui, velocidade 1, ela é diferente dessa velocidade 2, porque estão a níveis diferentes, tá? Mas o que a gente pode concluir é que
quando você olha para níveis iguais, a gente tem velocidades iguais. Ou seja, nesse nível aqui que eu botei o traço, a gente teria a mesma velocidade em 1. Então, mais uma informação, níveis iguais são velocidades iguais. Beleza? O que mais a gente pode falar sobre o lançamento oblíquo? Lá na altura máxima, aqui ó, é o seguinte. Perceba que ao longo do movimento a gente tem tanto velocidade V0y aqui, ó, velocidade inicial y, como velocidade inicial em x, tá? Nesse ponto aqui, por exemplo, a gente teria velocidade inicial em x, velocidade inicial não, né? Porque não é mais inicial. A gente teria uma velocidade em x, que é a mesma que a inicial, porque é constante. E a gente teria aqui uma velocidade em y, que é um pouco menor. Por que um pouco menor? Porque no momento de subida, o corpo está freando, porque a gravidade é para baixo e a velocidade é para cima. Se tem sentidos contrários, então a aceleração vai estar freando o movimento. Então vai ser uma velocidade em y um pouco menor. Essa velocidade y vai diminuindo, 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 até que chega lá no ponto mais alto e a gente vai ter apenas velocidade horizontal. Aqui, a velocidade em y é zero. É isso que eu escrevi aqui para vocês. A velocidade em y, na altura máxima, ela é igual a zero, beleza? Ela zera. Zera por quê? Porque não vai nem subir mais, nem descer mais. É justamente o ponto dele para e depois começa a descer. Então, por isso que a velocidade em y, ela é zero. E na descida, é o contrário. A gente vai ter uma velocidade em y que vai aumentar, beleza? Em módulo, tá? Em módulo. Vai aumentar porque a aceleração está puxando ela para baixo. E a velocidade em x vai continuar sendo exatamente a mesma, porque se trata de um movimento uniforme, beleza? Uma informação importante é o seguinte: toda vez que você pegar um lançamento oblíquo, por mais que tenha um momento de subida e um momento de descida, se esse lançamento ele for, né, inicialmente de subida, ou seja, se for um lançamento onde você vá para um ponto mais alto, você vai sempre utilizar a aceleração menor do que zero, tá? Você vai utilizar a aceleração negativa, beleza? Sempre a aceleração negativa. É só pensar, se é um lançamento oblíquo, inicialmente eu tô subindo, só pensa nisso. Se eu estou subindo, eu estou com velocidade para cima, gravidade para baixo, então vai estar freando a minha velocidade, vai estar freando meu movimento. Então, aceleração negativa. Mas cuidado, porque isso aqui é só se o lançamento for para cima. Tem questão que é, por exemplo, sei lá, você vai dar uma tacada numa bola de vôlei. Então, você vai imprimir uma certa velocidade assim, oblíqua essa velocidade. Você faz tanto ele descer, tem uma velocidade inicial em y, como ir para a esquerda, uma certa velocidade inicial em x. Perceba que o movimento seria isso aqui, ó. Nesse movimento aqui, a gente está descendo. Se a gente está descendo, nesse caso, a aceleração seria positiva. Mas a maioria das questões é o que? É chutar uma bola de basquete, enfim. São lançamentos para cima que depois caem. Nesse tipo, de quando tiver um pico mais alto do que o ponto inicial, então a aceleração vai ser negativa, tá? Vamos lá resolver algumas questões de lançamento oblíquo para mostrar para vocês como é que funciona. Mais uma vez, os movimentos são independentes, então a gente vai usar o mesmo princípio do lançamento horizontal. Vamos separar os movimentos, tá? Primeira questão aqui do Enem, acho que é do Enem 2021. Questão diz o seguinte: a figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão do adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial do disparo, V0, e para o ângulo de disparo, θ. Em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, com θ igual a 53 graus, passou tangenciando, certo? Passou assim, raspando o ponto P. No jogo, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considere que o seno de 53 é 0,8 e o cosseno é 0,6. E desprezível a ação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor da velocidade inicial que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? É o seguinte, como vocês podem ver, essa bala vai sair aqui do canhão B, tá? Ela vai passar aqui tangenciando. Deixa eu só ajustar isso aqui. Vai passar aqui tangenciando o ponto P e vai chegar até o canhão A. Então, esse é o movimento. Tá, esse é o movimento. O que muitas pessoas fazem, né, e acabam errando a questão, é chamar esse ponto P aqui de altura máxima. Mas em nenhum momento a questão diz que isso era a altura máxima. Pelo próprio desenho, vocês podem ver que tem alguma certa altura aqui que ela é maior do que esse ponto P. Então, o primeiro erro é você chamar de altura máxima
quem a questão disse que não era. Na verdade, quem a questão não falou nada, né? Então, você não pode falar isso. O que acontece é o seguinte, não importa, nem todas as questões vai importar a altura máxima. O que importa é o ponto inicial e o ponto final do movimento, beleza? Qual é o ponto inicial? É esse aqui, ó, ponto inicial. Qual é o ponto final? Ponto final. Então, a partir disso a gente percebe que a gente tem uma certa diferença de altura entre esses pontos. Então, é isso que vai importar pra gente, é a diferença de altura entre esses pontos, que seria quanto? 35 metros, beleza? Não é a altura máxima, é a diferença de altura entre esses pontos. Mas vamos lá. Como qualquer questão de lançamento oblíquo e horizontal, na maioria das vezes a gente vai decompor aqui em eixo X e eixo Y. Vamos primeiro para o meu eixo X, depois vamos falar do eixo Y. Primeiro, no eixo X eu tenho o quê? Velocidade em X. Eu sei quanto é? Não sei. É igual ao deslocamento horizontal, ou seja, o alcance, que é quanto? 120 metros, ó. 120. Dividido pelo tempo, que eu também não sei quanto é. Quando a gente fala aqui do eixo Y, a gente tem o quê? S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, tá? S menos S0 é igual a V0t beleza. Quem é S menos S0? É a posição final menos a posição inicial. Perceba que é justamente o quê? Posição final menos a posição inicial é essa altura aqui, ó. Eu não estou falando da altura máxima, estou falando da diferença de posição, estou falando do desnível entre eles. Quanto é o desnível? De 35 metros. Velocidade inicial, lembrando que não é qualquer velocidade inicial. Se eu estou falando de aceleração, eu estou falando de um movimento uniformemente variado. E esse movimento uniformemente variado só tem no eixo Y, tá? Então, isso aqui é a velocidade inicial em Y. Não confunda com o eixo X. Velocidade inicial Y também não sei quanto é. Vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, como eu estou falando que a gente está indo para um nível maior, eu estou partindo desse nível e eu estou indo para um nível maior. Logo, a minha aceleração ela é negativa. Então, seria menos 10 dividido por 2, ou seja, menos 5t ao quadrado, tá? Tá faltando algumas coisas. Para a gente saber, né, a velocidade inicial, a gente precisa saber quem é Vy, quem é Vx. E para a gente saber quem é Vy, Vx, a gente precisa do tempo. Então, tá faltando informação aqui. Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, vamos falar um pouco aqui de decomposição de vetores, tá? A gente tem uma certa velocidade aqui. A gente tem uma certa velocidade aqui inicial. Essa velocidade inicial faz um ângulo θ com a horizontal. E essa velocidade ela pode ser decomposta em outras duas, que seria velocidade em y e velocidade em x. Se eu pego esse vetorzinho aqui, ó, Vy, e jogo ele para cá, ó, eu posso fechar o triângulo. É o mesmo vetor. Posso botar ele assim, ó. Vai ficar Vy aqui. Aí vamos lá. Quem é o seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto, que é Vy, dividido pela hipotenusa. Que a hipotenusa é a velocidade inicial, ó, V0. Seria dividido por V0. Ou seja, vou só isolar aqui o Vy, tá? Vy seria seno de θ vezes o V0, chama só de V. Então, Vy é V vezes seno de θ. Se eu fizer por cosseno, eu vou chegar na mesma relação, só que vai ser Vx igual a cosseno vezes o V. Só que quem é o seno? A questão diz que o seno era 0,8. Ou seja, Vy é igual a 0,8 vezes V. Enquanto que o Vx, ó, cosseno é 0,6. É 0,6 vezes V. Beleza? Então, vamos trazer essa informação aqui para cá. Eu sei que Vy é 0,8V e Vx é igual a 0,6V. Eu vou isolar aqui o V.
V é igual a VY dividido por 0,8. Beleza? Eu só isolei o V e passei o 0,8 dividindo. E eu posso jogar essa informação aqui, ó. Vx é igual a 0,6 vezes o V. Só quem é V? Vy dividido por 0,8, tá? Então a gente conclui que Vx é igual a 0,6 dividido por 0,8. 0,6 dividido por 0,8 é a mesma coisa do que 6 dividido por 8, que é 3 quartos. Beleza? Então seria 3 quartos de Vy. Esse Vy aqui é o V0y, tá? Velocidade inicial ali que eu tava falando. V0y. Então é o seguinte. A parte dessa expressão aqui do x, a gente pode dizer que Vx vezes o tempo é igual a 120, né? Vx vezes o tempo é 120, só fez meio pelos extremos. Só que quem é Vx? Vx é 3 quartos de V0y. É o que a gente descobriu. Vezes o tempo é igual a 120. V0y vezes o tempo é igual a 120. Esse 3 quartos faz o seguinte. O 4 eu jogo multiplicando. O 3 eu passo dividindo. Então, V0y vezes t é 120 dividido por 3 dá 40. 40 vezes 4 dá 160. Então, V0y vezes o tempo dá 160. Eu sei que V0y vezes o tempo dá 160. Aí eu vou fazer o seguinte, vou aplicar isso aqui agora. Ó. 35 é igual a V0. Quem é V0y vezes o tempo? É 160. Menos 5t ao quadrado. 5t ao quadrado eu jogo somando. Fica 5t ao quadrado. 160 menos 35 dá 125. Então, meu t ao quadrado dá 25. Que é 125 dividido por 5. E meu tempo dá 5 segundos. Mas calma que a questão ainda não acabou. Qual foi a pergunta? Quem é o V0? Quem é a velocidade total, né? Não é nem vertical nem horizontal. Ele quer saber a velocidade inicial, que seria a componente ali. Componente não, seria a resultante. Seria esse aqui, ó. Eu quero saber quem é esse cara. O que eu posso fazer agora? Ó, a gente pode descobrir primeiro quem é Vx, tá? Por quê? Porque eu sei que meu Vx... Vou botar aqui, ó. De preto. Meu Vx, ele é 120 dividido por tempo, pelo tempo. Só que quanto é o tempo? 5 segundos. O tempo para percorrer a distância horizontal é o mesmo para percorrer a distância vertical. Então, é o mesmo tempo. Isso aqui dá quanto? Dá 24, beleza? Então, meu Vx é 24. Só que eu disse o que aqui, ó? Aqui em cima. Que o meu Vx ele é 0,6 vezes a velocidade. Ou seja, o Vx, que é quanto? 24. É igual ao cosseno, que é 0,6, vezes a velocidade. Passar o 0,6 dividindo. 24 dividido por 0,6 dá a minha velocidade. Isso aqui dá quanto? É 240 dividido por 6, que é 40 metros por segundo. Gabarito é letra C. Beleza? Questão muito difícil, muito complexa, né? Assim, que demanda tempo, mas aqui é ter paciência. Tranquilo? É separar o movimento eixo X e eixo Y e ir brincando e achando os valores. Beleza? O lançamento oblíquo é mais complicado por causa disso, porque a gente tem a decomposição dos vetores, tá? Então você vai ter que trabalhar com isso também. Mais uma questãozinha aqui pra gente trabalhar. Como mostra a imagem, em uma competição de saltos ornamentais, uma atleta salta de uma plataforma e realiza movimentos de rotação. Porém, seu centro de massa, sob ação exclusiva da gravidade, descreve uma trajetória parabólica após ter sido lançado obliquamente da plataforma. Considere que a aceleração gravitacional seja igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que no momento em que a atleta saltou para cima, seu centro de massa, ou seja, esse pontinho aqui, ó, estava a 11 metros da superfície da água. Então, isso aqui, calma, vamos lá, 11 metros da superfície da água. E que o centro de massa da saltadora chegou à água. Então, ó, esse centro de massa aqui, ó, ele vai chegar à água. Vai chegar à água 2 segundos após o salto. A componente vertical da velocidade, ou seja, o V0y, porque eu estou falando aqui do momento que ela deixou, né? Então, é a velocidade inicial em y é quanto? É o seguinte. A questão nos informou que o centro de massa no momento inicial está distante 11 metros do nível da água, do centro de massa, né? Quando chega na água. Então, seria o quê? Essa distância aqui, ó,
ela vale 11 metros. Beleza? 11 metros. Como eu falei, nem toda questão você vai precisar se preocupar com a altura máxima, tá? Nem toda. Aqui, a altura máxima é essa aqui, só que eu não sei quanto é. Mas eu não preciso saber. Por quê? Porque o que importa é o desnível, muitas das vezes. Beleza? Vamos aplicar aqui. No eixo Y, que a gente tem S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. S menos S0, delta S, que é a altura, que seria 11, é o desnível. Velocidade inicial em Y. Eu não sei quanto é, que é o que a questão está pedindo, né? Vezes o tempo, que é 2, a questão falou que era 2. Mais a aceleração, dividido por 2. A aceleração ela é 10, e ela é positiva não, negativa, porque a gente está inicialmente subindo, tá? Se a gente está inicialmente subindo, então a aceleração ela é negativa, beleza? Seria menos 10 dividido por 2 dá menos 5 t ao quadrado. Cuidado com o sinal da aceleração. Quando o lançamento oblíquo for para cima, né, inicialmente para cima, você coloca negativo, tá? Isso aqui fica... Sim, o tempo a questão já deu, né? Perdão, deixa eu só ajeitar aqui. Vai ficar delta S, que seria 11, é igual a velocidade inicial em Y, vezes o tempo, que é 2, menos 5 vezes 2 ao quadrado. Ou seja, seria 11 é igual a 2 vezes 0y, menos 5 vezes 4, né? 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 4 dá menos 20. Logo, 11 mais 20. 11 mais 20 seria 2 vezes 0y. Na realidade, vou fazer uma correção aqui. A gente tem que ter um cuidado aqui. É sutil isso aqui, mas tem que ter cuidado. Ó, S é igual a S0 mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Vamos dizer que o espaço inicial é esse aqui, beleza? O espaço inicial seria esse aqui. Vamos dizer que esse espaço seja 0. Tá? Seja 0. Já esse ponto final aqui seria quanto? Vamos dizer que ele seja menos 11. Perceba que a gente está colocando o sentido da trajetória sendo positivo para cima, tá? Por quê? Porque se isso aqui é menos 11 e aqui é 0, significa que está crescendo para cima. Então o sentido é positivo para cima. Então vamos lá. Quem é o espaço final? Menos 11. Quem é o espaço inicial? 0. Beleza, espaço final é menos 11, espaço inicial é 0. Mais velocidade inicial eu quero saber, vezes o tempo, que é 2. Aí aqui é que tá. A minha aceleração ela é para onde? Ela é para baixo. Se a minha aceleração ela é para baixo, ela está no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória, tá? Se a aceleração estiver no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória, essa aceleração ela é negativa. Então seria menos 10, beleza? Seria menos 10 dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. E esse meu tempo ele é 2, né? 2 ao quadrado dá 4. Vou botar aqui 4. Vai ficar menos 11 é igual a 2V0. 10 dividido por 2 dá 5. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. Então ficaria 20 positivo menos 11 igual a 2V0. Isso aqui dá 9 é igual a 2V0. Logo, meu V0 é igual a 4,5. Letra A. Então, cuidado, tá? Percebam como isso aqui é mais delicado, que é justamente o sinal da minha aceleração. O sinal a gente acertou, como eu falei para vocês. Se a gente começa subindo, a aceleração ela é negativa. E realmente se concretizou. Mas o que a gente tem que ter cuidado é isso aqui, ó. S menos S0. Você tem que olhar se esse espaço final ele é maior ou não que o espaço inicial. Porque perceba que a gente saiu do nível e foi para o nível menor. Então a gente diminuiu o espaço. Por isso que é menos 11 aqui
a variação do espaço. Porque a gente está acostumado com questão, por exemplo, essa questão anterior que eu fiz, eu saí de um certo ponto e fui para um ponto mais alto. Por isso que o espaço foi positivo, ele cresceu. Mas nesse caso aqui eu saí de um ponto e fui para o ponto mais baixo, então ele diminuiu, tá? Então, essa variação do espaço seria negativa porque a gente está descendo, beleza? E o sentido possível da trajetória é para cima. Então, gabarito, letra A. Tranquilo. Fazer aqui só mais uma questão de lançamento oblíquo, beleza? Pra gente dar uma treinada. Agora vamos falar um pouco sobre a altura máxima do movimento. A gente já falou daquelas questões que a gente não precisa da altura máxima, e agora vamos trabalhar com a altura máxima. Um projétil é lançado obliquamente, a partir de um solo plano e horizontal, com uma velocidade que forma com a horizontal um ângulo alfa e atinge a altura máxima de 8,45 metros. Então é o seguinte, a gente tem aqui uma certa velocidade inicial, beleza? Essa velocidade inicial ela faz um ângulo aqui com a horizontal de alfa graus, tá? Isso aqui vai gerar um lançamento oblíquo que tem a forma de a trajetória sendo uma parábola. Tá. Aqui no ponto máximo a gente tem a altura máxima do movimento. A questão disse que foi de 8,45. Sabendo que no ponto mais alto da trajetória a velocidade escalada do projétil é 9. Olha só que interessante. No ponto mais alto. No ponto mais alto, qual é a única velocidade que eu tenho? A velocidade no eixo X. Seria a velocidade horizontal. Por quê? Porque em Y, essa velocidade é 0 no ponto mais alto. A velocidade escalada do projétil é de 9. Então, que velocidade é essa que ele está falando? Ele está falando justamente da velocidade horizontal. Beleza? Porque a vertical não existe no ponto mais alto. Posso afirmar que o alcance horizontal do lançamento é de quanto? Então, quanto foi o alcance horizontal? Primeiro, se eu estou falando de alcance horizontal, eu estou falando do eixo X. Vamos lá, vamos para o eixo X. Eixo X, eu tenho o quê? Velocidade média, ΔS, ΔT. Quem é a velocidade média? Se eu descobrir que o meu Vx é 9 no ponto mais alto, esse Vx é 9 em qualquer canto do movimento, porque ele é constante. Então, seria 9 aqui. Qual é o meu ΔS? É o meu alcance que a questão está pedindo. E o tempo? O tempo eu já não sei. Aí agora eu vou ter que ir para o eixo Y. Agora, se eu for para o eixo Y, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a altura máxima. Então, eu tenho que trabalhar alguma coisa aqui que remeta à altura, beleza? É o seguinte, eu preciso descobrir o tempo. Vamos olhar para as formas que a gente tem. Tem V é igual a V0 mais A vezes T. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. E o torricelli não, sorvetão. Percebe, como eu quero saber do tempo, torricelli não é uma possibilidade. Porque a gente não vai ficar sabendo do tempo a partir do torricelli. A equação horária da velocidade em função do tempo tem um problema. Na realidade não é um problema, porque a gente pode resolver isso. É o seguinte, a gente tem a aceleração? Tem. A gente tem a velocidade final e a inicial? Depende. Olha só, se a gente olha do início do movimento até a altura máxima, ou seja, do ponto 1 aqui até o ponto 2, a gente tem a velocidade inicial? Não, eu não sei quanto é esse VY aqui, ó. Esse VY aqui eu não sei quanto é. Então, velocidade inicial eu não tenho. Velocidade final eu tenho? Tenho. Se eu considero o final como sendo o ponto mais alto da trajetória, teria que ser 0. Então, estaria faltando a velocidade inicial. Só que, olha que interessante aqui que a gente pode fazer. Se eu considero do ponto mais alto até o final do movimento, o que vai acontecer? Do ponto mais alto, a velocidade é 0. Em y é 0. E no ponto final, eu não sei. Só que essa fórmula aqui, eu preciso tanto da inicial como da final. Não é interessante, porque eu não tenho alguma das velocidades. Mas quando a gente usa o sorvetão, quando a gente usa S igual a S0, vai acontecer ΔS V0T mais AT quadrado sobre 2. Perceba que eu só preciso de um tipo de velocidade, que é a velocidade inicial. Esse inicial depende, né? Depende do ponto que eu pego. A inicial depende de que momento do movimento você está falando. Aí eu posso fazer o seguinte, eu posso considerar o momento de subida, do ponto 1 até o ponto 2, ou eu posso pegar do ponto 2 ao ponto 3. Eu que mando aqui na situação. Vamos ver o que é mais estratégico. Do ponto 1 ao ponto 2, quem é a velocidade inicial? É a velocidade do ponto 1. Eu tenho essa velocidade? Não tenho. Eu não sei qual é essa velocidade aqui.
Mas se eu pego o movimento do ponto 2 ao ponto 3, quem é a velocidade inicial? A velocidade inicial é a velocidade do ponto 2 em y. Essa velocidade é zero, porque no ponto máximo a gente tem a velocidade em y sendo zero. Então é mais estratégico a gente pegar a descida do que a subida. Então eu vou olhar para a descida. Qual é a altura da descida? 8,45. 8,45, beleza? Velocidade inicial é zero, e zero vezes qualquer coisa dá zero. A aceleração, ela é quanto? 10, tá? 10 dividido por 2 dá 5, t ao quadrado. Perceba que eu vou considerar esse 5 positivo, essa aceleração positiva, porque eu estou considerando só a descida, tá? Só do ponto mais alto até o chão. Então, se é uma descida, né? Assim como o lançamento horizontal, a aceleração ela é positiva, beleza? Então, ficaria 8,45 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. Isso aqui dá quanto? Dá 16,9 dividido por 10 é igual a t ao quadrado. Ou seja, t ao quadrado é 1,69. Logo, t é a raiz de 1,69, que é 1,3 segundos. Aí aqui é onde você não pode mais errar. Por quê? Porque esse tempo foi de que movimento? Foi de sair do ponto 2 até o ponto 3, ou seja, o momento de descida. Só que quando a gente pergunta sobre alcance não considera só o momento de descida. Porque se a gente considera só o tempo de 1,3, a gente estaria calculando só esse x aqui, só esse alcance aqui. Só que o alcance total tem tudo isso aqui, ó. Mas o que é que eu falei para vocês? Se a gente parte de um ponto e volta ao mesmo ponto, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Esse 1,3 aqui é o tempo de descida. Se o tempo de descida é 1,3, significa que o tempo de subida é também 1,3. Logo, o tempo total é a soma. Dá 2,6. Então, o tempo total do movimento é de 2,6. Beleza? Então, é isso que eu vou utilizar. Aí, vamos botar aqui para o eixo x. Ficaria 9, que é a velocidade do eixo x, é o alcance, dividido por 2,6, que é o tempo total. Então, o alcance seria 9. O alcance seria 9 vezes 2,6. Olha o que a gente pode fazer para a gente otimizar aqui o tempo. Isso aqui é 9 vezes 2 mais 0,6. Beleza? A gente pode fazer uma distributiva. 9 vezes 2 dá 18. 9 vezes 0,6 dá quanto? 9 vezes 6 dá 54. Beleza? Como é 0,6, volta uma casa. 5,4. Isso aqui dá 23,4 metros de alcance. Gabarito. Letra D. Beleza? Então, são essas questões que a gente tinha para fazer aqui de lançamento oblíquo. Falamos tanto das questões que a gente não precisa da altura máxima, como daquela onde a gente vai utilizar a altura máxima. Então, é bom ficar ligado tanto nisso de ver o que é mais estratégico, se é a subida ou se é a descida, como isso também do tempo total, se é a soma do tempo da subida com o tempo da descida. E lembrando sempre de, olhar tanto para o eixo X como para o eixo Y, para um complementar o outro e assim você acertar a questão. Vamos falar agora só de alguns detalhes aqui. Primeiro detalhe de que uma questão pode cobrar é o alcance máximo de um lançamento oblíquo. Que seria o alcance, a distância horizontal percorrida. Agora, qual é o alcance máximo? Em que situação a gente chega no alcance máximo? A fórmula que existe para você calcular o alcance máximo é a seguinte. Alcance máximo. Máximo não, na realidade qualquer alcance, tá? O alcance é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno do dobro do ângulo dividido pela gravidade. Essa aqui é a fórmula que você utiliza para saber qual é o alcance máximo. Lembrando que essa velocidade aqui que eu estou falando, por mais que esteja relacionado com alcance, e o alcance a gente relaciona com o eixo horizontal, essa velocidade não é a velocidade x, tá? Não é a velocidade só horizontal. Essa aqui é a velocidade total. Seria uma velocidade oblíqua mesmo, beleza? Tá, seria a velocidade oblíqua ao quadrado vezes o seno do dobro do ângulo. Então, se o ângulo do lançamento for 10, o seno a gente estaria calculando de 20, seria do dobro, dividido pela gravidade. É o seguinte, o seno, ele varia de 1 a menos 1, beleza? Esse seno ele pode ser mais 1 ou ele pode ser menos 1. Tá, se eu quero o alcance máximo, qual é o valor do seno que eu tenho que utilizar? Mais 1, menos 1 ou qualquer outro valor intermediário? O valor que eu tenho que utilizar para chegar no máximo do alcance é o mais 1, beleza? É o mais 1. Então, o valor do seno que tenho que achar é mais 1 para poder ter o alcance máximo. Só que o seno de quanto é mais 1?
Eu fiz aqui o círculo trigonométrico, não era nem para falar disso agora, mas eu vou utilizar ele. O seno é o eixo Y, beleza? O cosseno é o eixo X. Perceba que o seno ele vai de mais 1, tá? Mais 1 até menos 1. O seno ele é mais 1 nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto. Perceba que esse ponto ele se remete a esse arco aqui, ó. E esse arco aqui ele é de 90 graus. Beleza? É de 90 graus. Ou seja, o seno de 90 é igual a 1. O seno de 90 é igual a 1. Então, o seno de 90 é igual a 1. Então, o ângulo tem que ser 90. Calma. Por quê? Porque é o seno do dobro do ângulo que vai para a fórmula. Então, esse 90 aqui, na realidade, é quem? Ele é o dobro do ângulo. Então, dobro do ângulo tem que ser 90. Logo, o ângulo de lançamento tem que ser de 45 graus. Então, anotem essa informação. Para se ter o alcance máximo em um lançamento oblíquo, o ângulo de lançamento tem que ser de 45 graus, beleza? É o ângulo que gera o maior alcance possível. Além disso, eu tenho que falar para vocês dos ângulos complementares, tá? Dos ângulos complementares. Primeiro, o que seria o ângulo complementar? É aquele que soma com o seu complementar dá 90 graus. Então, por exemplo, 10 e 80 são ângulos complementares, porque 10 mais 80 dá 90. 20 mais 70 são ângulos complementares, porque 20 mais 70 dá 90, beleza? Por que eu tenho que falar de ângulos complementares? Porque é o seguinte, quando a gente vai utilizar a fórmula do alcance máximo, a gente fala do seno do dobro do ângulo. Então, por exemplo, se o ângulo de lançamento for 10 graus, na fórmula vai importar os 10 graus? Vai, mas quem é que vai para a fórmula ali, para o seno? É o seno do dobro de 10. Então, seria qual ângulo? Seria o 20 que a gente utilizaria. Beleza. Se eu utilizo um ângulo de 80 graus, perceba que são complementares, né? 10 e 80. São os de lançamento complementares. Eu utilizaria o 80 na fórmula? Não, eu utilizaria o dobro. Eu utilizaria 160. Então, na prática, eu estou me importando com seno de 20 e com seno de 160. Por mais que o ângulo de lançamento seja 10 ou 80, o seno que eu vou utilizar na fórmula é o seno de 20 e o seno de 60. Agora, olha que interessante. Quando a gente olha aqui para o seno de 20, isso aqui é um arco, beleza? É um arco de 20 graus. Quando você faz isso aqui, ó, isso aqui tem um certo ângulo alfa que vale 20 graus. Beleza? Então, isso aqui, ó, seria relacionado ao ângulo de 20 graus. Para a gente saber quanto é o seno desse ângulo de 20, a gente vai pegar, né, esse ponto e vai projetar ele lá no eixo dos senos. Eu vou fazer uma projeção dele até o eixo dos senos. Significa que o seu seno é esse valor aqui, nesse eixo Y, beleza? Só que, olha o que a gente também pode ver. Onde é que estaria o seno de 160? Perceba que meia volta são 180 graus, tá? Uma volta inteira são 360, meia volta são 160 graus. Deixa eu só apagar aqui para a gente falar um pouco disso. Aqui é 0 grau, aqui é 180 graus. Beleza. Como esse arco aqui, ele é de 20 graus, então, esse arco aqui, ó, também seria de 20 graus. Beleza? Também seria de 20 graus. Onde é que estaria o seno de 160, afinal? 160 é a mesma coisa que você fazer o quê? É a mesma coisa que você ir 180 e voltar a 20. Beleza? Mais uma vez, seno de 160. 160 é você vai 180 e volta 20. Você está em 160. Então, 160 estaria justamente aqui, ó. Esse ângulo aqui seria de 160 graus. Quando você pegar esse ângulo aqui, ó, isso aqui daria 160 graus, beleza? E o que é interessante de perceber é o seguinte, 160, quando você projeta no eixo Y, dá o quê? O mesmo valor de seno. Dá o mesmo valor do seno.
Então o que você pode perceber é que 160 e 20, quando você projeta no eixo y, eles batem exatamente no mesmo ponto, ou seja, eles têm o mesmo seno. O que eu quero dizer com isso é que o seno de 20 ele é igual ao seno de 160. Então, quando a gente colocar na fórmula, tanto faz a gente usar o ângulo de 10 e o ângulo de 80. Por quê? Porque o que importa é o dobro. Ou seja, a gente utilizaria 20 e 60. Só que 20 e 60, eles têm o mesmo seno. Quando vai para a fórmula, dá aí a mesma coisa. Tanto faz eu colocar o seno de 20 como 160, como eles têm o mesmo valor. Quando você colocar na fórmula do alcance máximo, daria o mesmo impacto. Ou seja, o que eu quero dizer é que o alcance de 10 graus, por utilizar o seno de 20, ele é igual ao alcance de 80 graus. Porque o alcance de 80 graus utiliza o seno de 160. E como são iguais, geraria o mesmo alcance. Quando você colocasse na fórmula, esse seno aqui de 2α, tanto faz se é seno de 20 ou seno de 160. Daria o mesmo valor, logo daria o mesmo alcance. Então o alcance de ângulos complementares é igual, beleza? Então se você bota um ângulo de lançamento de 80 e o ângulo de lançamento de 10, você teria o mesmo alcance. Se você coloca um ângulo de lançamento de 60 e o ângulo de lançamento de 30, que são complementares, você teria também o mesmo alcance horizontal, beleza? Então, é isso que a gente tem. Se a gente monta aqui os eixos cartesianos, a gente veria o quê? Que o de 45 graus é aquele que tem o maior alcance, beleza? Mas se você pega um de 80 graus e um certo outro aqui de 10 graus, ou seja, se esse aqui é de 80 e esse aqui ele é de 10, eles teriam o mesmo alcance. Então, ângulos complementares geram o mesmo alcance, enquanto que 45 graus gera o alcance máximo, beleza? Então era isso que a gente tinha para falar sobre alcance.